Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. Começando o Tempo 60 Mais, com muita informação e dicas aqui na Tempo FM. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes. Bom dia, meu amigo Leandro Duarte, que bom, mais um sábado, né, aqui. Hoje recebendo pessoas ilustres, né? Pois é, coisa boa. Júlia Rodrigues, doutora Elaine de Tom, para a gente falar de um tema bem atual e que vem preocupando muito, principalmente para quem vive mais, que a Júlia vai até dizer que tema é esse, né? Bom dia, Júlia. Bom dia, gente. Muito feliz de estar aqui mais uma semana. Hoje o nosso tema vai ser ansiedade e depressão na pessoa idosa. Como identificar e tratar essa ansiedade e depressão. E aí, a nossa convidada, que é psicanalista, filósofa, especialista em hipnoterapia e vice-presidente do Instituto Revoar. A mulher é uma instituição. Conversei 5 minutos com ela aqui, gente. Ela sabe muito. Ela vai te hipnotizar hoje, né? Hoje vai, veremos. Doutora Elaine de Tom, muito prazer te receber aqui hoje. Eu que fico muito grata por esse convite ao Coronel Sérgio Gomes, Júlia e o Leandro. É uma satisfação a gente poder falar de um tema tão importante e necessário que é a saúde mental do idoso. E bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, até 2025, a estimativa é que o Brasil alcance a 6ª posição entre os países com maior número de idosos. No entanto, o aumento da expectativa de vida precisa ser acompanhado pela manutenção da qualidade de vida, que exige cuidados com a saúde em sua integralidade, incluindo uma atenção especial com a saúde mental. Entre os idosos, o transtorno da ansiedade se torna cada vez mais frequente. Porém, quando os sintomas não são percebidos pelos cuidadores ou familiares, eleva-se a chance de levar a quadros depressivos, ainda mais complexos de serem tratados. Aliás, na população idosa, o transtorno de ansiedade costuma ter mais relação com a depressão do que em pacientes mais jovens. E eu soube que o Coronel Sérgio já tem pergunta para a nossa convidada sobre esse tema. Júlia, inclusive, viu, Leandro, é importante a gente entender que, de acordo com o que a Júlia acabou de falar para a gente vem falando isso há muito tempo. O país está envelhecendo, nós estamos envelhecendo cada vez mais rápido. E enfrentar um tema como esse, doutora Elaine, que fala sobre transtorno de ansiedade, e principalmente de acordo com o que a Júlia disse, você tratar de formas diferentes a expectativa de vida com qualidade de vida. Então, viver mais precisa ter qualidade de vida. O que é esse transtorno de ansiedade, principalmente quando você relaciona esse problema à pessoa idosa? Foi importante que você falou da expectativa de vida, né, do idoso. Ela está muito mais alta, né? Em 2000, o IBGE tinha dados que até 2020 a expectativa de vida 76 anos. E relacionada à comparação a 1900, que era 35 anos. Então, a expectativa de vida do idoso está muito maior, mas com isso também vem os problemas, os transtornos de ansiedade, a depressão. Embora seja algo muito comum, a gente não deve achar que é normal o idoso passar por isso. Então, o transtorno de ansiedade, ele afeta quando o idoso, à medida que vai passando, ele vai tendo limitações físicas, limitações psicológicas em relação à utilidade, porque ele se sente inútil, os medos, as perdas, porque quanto mais velho nós vamos ficando, a gente vai perdendo amigos, familiares, pessoas que vão se despedindo dessa vida. Então, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento dos transtornos depressivos e ansiosos no idoso. Ter ideia, doutora, lá no Corpo de Bombeiros, o gatilho de ansiedade muitas vezes se dá no ato em que o militar ele passa para a reserva remunerada. Ele deixa as suas atividades diárias do cotidiano do bombeiro, o incêndio, o salvamento, e vai para a reserva remunerada. Então, muitos deles passam a desenvolver esse transtorno de ansiedade. Por causa da utilidade. E o idoso, que ele vai perdendo as habilidades, né? Quando muitas vezes ele vai... A finitude também tem relação. Tem total relação, porque você vai tendo que lidar com perdas
e também com até os lutos daquilo que você não pode fazer mais, né? E às vezes a gente precisa trabalhar no idoso a aceitação. E isso precisa ser gerado na família, todo um contexto de amparato para que o idoso ele possa se sentir útil dentro das condições que ele possui. Doutora, e eu que convivo com um idoso, como é que eu consigo identificar que ele está passando por esse transtorno de ansiedade, que pode evoluir para outras coisas? E o que é que eu posso fazer para tratar isso? É interessante a gente perceber que na depressão, a depressão no idoso ela é atípica. Ela geralmente vem acompanhada de dores. Então, observar dores de cabeça, dores no corpo, tensão muscular, isolamento social, reclamar ou se isolar. Um traço importante para a gente perceber dentro da depressão no idoso que já é natural, mas na depressão fica ainda mais forte essa característica, que é quando, dependendo dos traços de personalidade que ele tem, vai se acentuar na sua fase do envelhecimento. Se o idoso ele era uma pessoa amorosa, uma pessoa pacífica, ele vai ficar cada vez mais passivo, né? Ele tende ao isolamento. Quando o idoso, enquanto adulto, né, ele tinha características já de estresse, de impulsividade, ele vai se tornar aquele idoso rabugento, né, que reclama de tudo. Então, é importante a gente observar que as características, naturalmente, elas já se acentuam, mas na depressão, por exemplo, ela vem muito mais forte. A gente não pode levar em consideração que é uma característica daquela pessoa e pronto. Uhum. Você precisa atentar que houve ali uma alteração emocional, mudança de humor, intensidade naquilo que pode prejudicar até mesmo nos relacionamentos. Então, observou que ele teve uma mudança de comportamento, se isolou, está mais agressivo, está mais impulsivo, falando que dá na telha, né, como diz o outro. E aí a gente vai começar a perceber que esses traços, eles precisam ser observados e conversar. Uhum. Porque eu acho que uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade hoje, viu, Coronel, é o diálogo. Muita gente tem dificuldade de conversar com o outro, de se abrir. Isso é nos relacionamentos afetivos, amorosos, familiares. As pessoas, elas não se abrem, elas não sabem o que está acontecendo com o outro enquanto mora juntos, enquanto você está ali lado a lado, e há uma dificuldade de você conversar e entender o que é que o outro está sentindo, né? E é interessante, viu, Leandro? As pessoas estão ouvindo a gente agora. Existe nós costumamos falar do transtorno do isolamento ou do abandono em casa cheia. Isso para a pessoa idosa. Então, uma casa com 8, 10 pessoas que tem um idoso que ele está completamente abandonado num quarto, num cômodo. Isso aí desencadeia a ansiedade também, não é? Com certeza. O isolamento, enquanto está só, ainda que esteja com a multidão, né? Isso gera no idoso esse sentimento de inutilidade e de desvalor. E quando a gente começa a sentir o desvalor, principalmente no idoso com todas as outras limitações, ele tende a ter um humor mais deprimido, a ficar mais ansioso, a ficar temeroso, a não querer incomodar as pessoas. Isso é um turbilhão, né, de pensamentos que fazem com que as pessoas desenvolvam esses transtornos e às vezes até prejudica a convivência ali, né? Muitas vezes porque ele passa a ser uma pessoa que está atrapalhando, e é assim que ele se sente, né? Porque é como as pessoas muitas vezes indiretamente fazem com que o idoso sinta. Você que está em casa agora, que tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó idoso aí, vá onde ele estiver agora, dê um abraço, um beijo e fala: eu te amo. Você é muito importante para mim, né? Isso ajuda bastante. Demais. Né? Fazer isso hoje, né, Júlia? O contato físico é tão importante, de você passar a mão no cabelo, dar um abraço, fazer uma massagem, um cheiro, lembrar de coisas maravilhosas que aconteceram no passado, porque você diz assim, muito obrigado eu fico até arrepiada, que eu acho isso fantástico. Muito obrigado por aquilo que você fez por mim naquele momento, e é tão bom da gente gratidão, ouvir, né? A gratidão, você exercer gratidão e dizer assim, muito obrigado por tudo que você fez por mim.
E segundo a estimativa da OMS, novamente, cerca de 300 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Contudo, em pessoas acima dos 60 anos, podem existir algumas complicações. Para começar, são muitos fatores de risco que favorecem um quadro depressivo. É nessa fase da vida que geralmente as pessoas enfrentam mudanças indesejadas, como perdas e sentimentos de luto. Além disso, o tratamento também pode ser mais difícil e demorado. E engraçado que eu estava comentando aqui com a doutora Elaine no Fora do Ar, né? Que eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas é porque fulaninho é velho, ele não vai mais mudar. Ah, mas eu já tô mais velha, não preciso mais mudar. E aí, eu queria saber se é verdade mesmo isso, se os idosos não podem mudar, se as pessoas mais velhas não podem mudar. Todos nós temos a oportunidade de mudar em várias fases da nossa vida, né? E o idoso, principalmente porque ele está em outra fase, mas muitas vezes isso precisa de suporte terapêutico, precisa de uma rede de apoio que seja amparar e ajudar o idoso a fazer o que ele gosta de fazer. Porque muitas vezes os filhos, quem está ao redor cuidando, limita o idoso, né? Diz assim: olha, você só vai fazer, né, na cabeça deles, você só vai fazer o que a gente quer, porque agora você se inverteu, como se o idoso se tornasse filho dos adultos que estão cuidando. A infantilização do idoso. A infantilização. Né? E não é bem assim. O idoso, ele não é infantil, ele tem seus desejos, suas vontades e precisam ser incentivados. E você não pode tomar decisões por ele enquanto ele tem a sanidade mental dele preservada. Você tem que estimular, você tem que deixar com que desenvolver a autonomia dele e despertar nele os desejos daquilo que ele gosta. E traços da personalidade também podem ser mudados, desde que a pessoa, se ela tiver dificuldade, tenha esse acompanhamento. E principalmente quando se fala da depressão, quando a gente fala da depressão atípica, né, que você pensa que está relacionada à personalidade da pessoa, e não, ela pode estar ali com quadro de irritabilidade, dificuldade de memória, quando muitas vezes é difícil de diagnosticar uma depressão, quando a pessoa tem a dificuldade da memória, porque acha que é um início de uma demência, e não é. É traços da depressão também. Sério? Dores no corpo, falta de apetite, insônia, falta de energia para fazer suas atividades físicas, Minha mãe ou tá em geral. Sabia, doutora Elaine? É um e a gente toque estava pra com gente, medo, a pra gente vai avaliar. levar terça-feira para ela ser acompanhada pelo geriatra para a gente acompanhar essa evolução do que vem há alguns dias já. Então a gente está com muito medo com relação ao Alzheimer, né? Mas a senhora está falando que isso pode ser depressão, né? Pode, dependendo, associado ali a outros fatores, né? Inclusive, eu até mandar um abraço aqui para o psiquiatra Nairton Cruz, que eu conheci em uma das palestras, e ele trabalha com a psiquiatria do idoso, né? Essa parte do idoso, e ele é muito especialista nisso. Eu quero o contato dele, importante. Isso, eu passo. E eu percebo também que algumas vezes os idosos são resistentes à terapia, né? Talvez pela incerteza, insegurança de ter alguma coisa mais séria. E se você fala psiquiatra e diz: meu filho, eu não tô doido. Não é essa história? Porque antigamente, né, era para doido, é um grande tabu, mas está sendo quebrado. Hoje todo mundo sabe identificar o que são sintomas da ansiedade, né? Tremores, palpitações, sudorese. Então as pessoas, elas estão mais próximas de entender. Todos nós sentimos isso há alguns anos atrás, as pessoas sentiam isso, só não sabiam o nome, né? Esse nervosismo, né? A pessoa não está muito bem, não, está nervosa. Hoje todo mundo já sabe que faz parte da ansiedade, né? Já os assuntos relacionados à saúde mental já estão bem mais amplos, e a gente precisa, como esse programa é ideal para que as pessoas possam quebrar esse tabu. Se você tiver com problema nos seus ossos, você vai em que especialista? Um ortopedista. Se você tiver com queda de cabelo, vai a um dermatologista. No olho, um oftalmologista. E quando eu não estou bem da minha mente, quando eu não estou conseguindo raciocinar direito, organizar meus pensamentos, focar em algo, organizar a minha vida, você precisa ir a um especialista da sua mente. Então não é para loucos,
para doidos, né? Como antigamente se falava. É para nós. Todos nós poderíamos e deveríamos fazer uma avaliação terapêutica com o terapeuta, e há uma visita com o psiquiatra, que isso não quer dizer que você vai sair de lá com um remedinho, né? Se você confia, você primeiro precisa confiar no profissional que você vai, e depois você confiar no que ele vai dizer e você fazer, né? Então, é importante que a gente quebre esse tabu. Terapia é para idoso, sim. Não existe momento certo para você começar. Não é quando você está fora de si. Pelo contrário, é bom que a gente vá quando ainda está no início. Os profissionais, muitas vezes, eles é de comum acordo que as pessoas só vão buscar quando estão nas últimas. Você está com problema no joelho, coronel. É mais provável do tratamento ser de sucesso quando você vai no início ou quando você já está com um problema grave no seu joelho? Não, no início, inclusive, a recuperação é muito mais rápida. Muito mais rápida e evita transtornos e consequências desastrosas lá na frente. Né? É até o que eu ia perguntar para a doutora Elaine. A depressão grave na pessoa idosa, como é que eu identifico que ela está no estágio inicial e como é que ela está muito avançada? Inclusive, há dados que a depressão grave é predominantemente em pessoas na faixa etária de 60 a 64 anos. O que é que a depressão ela pode ser leve, moderada ou grave? Quando é que é leve? Quando a pessoa, ela entende ali que mudou, né, os seus sintomas, a sua maneira de lidar com a vida, mas ela ainda consegue fazer suas atividades. A depressão, ela é conhecida como uma doença que traz inabilidade para a pessoa, ela fica isolada, ela perde a condição de fazer algo. Então, quando é grave, quando paralisa a vida da pessoa. O início, claro, que vai dando às pessoas ali limites às suas atividades, mas a grave, ela perde a condição de fazer qualquer coisa, ela fica se sentindo inadequada, né? Inabilitada e traz esse peso. Então, quando a pessoa está numa grave, é como se ela paralisasse a vida dela. É um prejuízo muito grande para a nossa sociedade, para a nossa vida e para a pessoa, principalmente, o sofrimento. E ainda tem gente que diz que é besteira, que é só tomar um banho gelado, vá só ali caminhar na pracinha, porque não é. E existem duas maneiras de você desenvolver a origem, né, da depressão, que segundo o contexto familiar, né, quando a pessoa traz no seu DNA hereditariamente, e quando vem por fatores ambientais, perdas, doenças, diagnóstico de doença, quando a pessoa ela se sente, que a gente já falou, né, inútil, quando não tem uma rede de apoio legal, quando fica muito tempo sozinho. A gente não gosta de ficar muito tempo sozinho, né? Você pode até, né, Júlia, em algum momento dizer, poxa, eu quero um tempinho aqui para eu assistir uma série só, eu quero um tempinho para eu descansar, mas nós somos seres sociais, a gente precisa estar com o outro, em comunhão, né? E é importante, viu, Leandro, que a gente entenda. Eu conversei alguns dias atrás com relação a idosos em estágio avançado de depressão. No próximo bloco a gente fala sobre isso, que eles param de se alimentar, eles param de se medicar para que eles acelerem o processo de morte. Que é um tipo de suicídio, né? Passivo. E dolorido, né? E dolorido. Às vezes o próprio idoso tem dificuldade de aceitar isso, mas eu vejo muitas pessoas também tendo meio que um preconceito em relação à depressão e não acreditando, né? E aí acaba que fica a pessoa sem querer se cuidar e as outras pessoas não cuidando. O que é que se faz em uma situação dessas? Nesse momento, eu acredito muito no amor, no cuidado. O papel do cuidado faz gerar e despertar ali no idoso o sentimento de aconchego. Então, a amorosidade, o cuidado, o respeito pode sim despertar, né, no idoso essa vontade de voltar a viver. Uhum. Então, se o idoso ele não está querendo comer, você está ali do lado, fazendo companhia, se oferecendo até para dar para ele na boca, se for o caso, né, como
como um ato de cuidado, de respeito, de dar um banho carinhoso, cuidado para não ficar dando carão, né? Porque os idosos, eles reclamam muito disso, eles dizem, eu só levo carão, só vivem brigando comigo como se eu fosse uma criança, e a gente já falou aqui que infantilização do idoso não é legal, né? Você tem que ter o respeito por ele, você tem que ter a amabilidade. É desafiador? É, porque eu sei que idoso, ele tem essa, quando desenvolve a depressão, mesmo leve a moderada, ele fica mais teimoso, né? Fica uma pessoa que bate mais de frente, mas ali com o amor, o cuidado, você vai ajudando. Se a pessoa ela tem resistência a isso, vai trazendo terapias ocupacionais para que ela possa canalizar a energia dela, os sentimentos difíceis para outras coisas, uma atividade que ela gosta, jardinagem, crochê, fazer algum tipo de jogo, sabe? Isso ajuda demais a ocupar o tempo com alguma atividade que faça com que ele canalize ali os seus sentimentos, né? Naquele momento. Outro caso grave que eu considero é o idoso que tende a acelerar a sua finitude. Nesses quadros de depressão, eles param de tomar medicação, deixam de se alimentar, não bebem mais água, porque na cabeça deles eles estão sendo um peso, estão dando trabalho, então eles querem acelerar o processo de finitude. Isso é grave, né, doutora? Isso é grave. A gente precisa atentar para isso, porque quando ele deixa de se alimentar, para de tomar medicação que precisa ser supervisionada, você percebe uma dificuldade, um quadro em que ele está tendo pior, você precisa acompanhar de pertinho, porque isso pode levar a um suicídio passivo. A pessoa está se desligando da vida, ela já desistiu, e muitas vezes está relacionada a lutos não só de perda de entes queridos, mas de diagnóstico de doença, né? De muitas vezes ver que as coisas não saíram como ele imaginava, porque ele imaginava uma coisa diferente para a vida dele, de repente saiu o contrário, ou as pessoas na sua família não estão vivendo do jeito que eles imaginavam que viveria, né? Os filhos não casaram com quem eles gostariam, ou a filha está ali com dificuldades financeiras, e tudo ele sobrecai sobre ele, né? No sentido de se achar responsável por isso, pelo que acontece com as pessoas ao seu redor. Então, esse desligamento da vida, esse desistir da vida, precisa ser observado, porque, embora a casa esteja cheia, isso pode acontecer e ninguém perceber. E é interessante, né, Júlia, que todo mundo tem um exemplo na família ou de alguém conhecido, né? Sim, eu estava falando aqui para o pessoal da história da minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher muito ativa, assim. Ela faleceu aos 89 e ela dirigia nessa época. Ela fazia crochê, pintura, fazia comida. A gente chegava lá, ela sempre tinha uma coisa que ela tinha costurado que dava pra gente. E aí ela descobriu um câncer, com 6 meses ela faleceu. E nesses 6 meses a gente percebeu como ela murchou, assim, né? Ela se entregou. E a gente até tentou fazer um tratamento com psicóloga, ela aceitou, mas acabou que pela condição e como a doença se evoluiu, ela não conseguiu manter. Mas foi, assim, a gente percebe como impacta no idoso, né? E eu acho que em qualquer pessoa, numa situação como aquela passou, mas como a pessoa fica diferente, como a gente precisou dar apoio, a gente sempre estava lá, a gente se revezava para ela nunca ficar sozinha, para ir para conversar, para trazer coisa para ela ver, para, enfim, tentar distrair como a gente conseguia. Para você observar como a questão do que as pessoas estão ao redor e o acompanhamento, carinho, né? Faz diferença. E a mentalidade ali, quando o pensamento fica muito fixado na coisa do negativo. Receber o diagnóstico, principalmente de câncer, que é pesado. Antes, não. O câncer era sinônimo de morte, né? Hoje a gente sabe de tratamentos, pessoas que estão se curando. Então, o fator pensamento, a saúde mental pode, inclusive, curar a pessoa, né? A gente tem que entender que isso acontece. E a gente também falar uma coisa importante, que é a espiritualidade.
a oração, né? Existem vários estudos que já demonstraram que oração, a pessoa ter uma crença, ter uma fé, faz toda a diferença para que ela possa encarar as adversidades da vida. E ainda tem estudos outros que muitas vezes deixam os cientistas muito de orelha em pé quando o fator de oração de terceiro. Isso eu vi até um médico falando que foi feita uma pesquisa no hospital que ele trabalhava e para aquele paciente em que estava em coma, não era ele que fazia oração, ele nem sabia que estavam fazendo oração por ele, mas sabia-se de um grupo que se reunia no hospital para fazer a oração por esse paciente e ele teve uma melhora súbita, né? E não só esse um paciente, mas outros. E eles diziam o que é que explica, né, o fator de outras pessoas. Mais uma vez eu fico... Carga positiva, né? Fico tão feliz em poder saber disso e repassar para as pessoas. O quanto que esses sinais positivos que a pessoa passa para o outro, né, essas intenções, fazem diferença na recuperação de uma pessoa que está em adoecimento. Teve uma remissão de um câncer de fase terminal de um paciente com um médico brasileiro. Isso aí deixa a gente muito feliz. Muito legal. Coisa. Totalmente desenganado, metástase e curou completamente do câncer. O tempo passando rapidinho aqui, já estamos no último bloco aí, Coronel, tempo 60 mais. Vamos para as nossas considerações finais. Tem inclusive uma pergunta aqui, né, de um ouvinte, né? É o Walter do Meirelles. Ele quer saber, doutora, qual o nome do psiquiatra que vocês mencionaram aí na conversa? Especialista em idoso. O Nairton Cruz. Nairton Cruz. Pode procurar nas redes sociais. Você bota Viva a Vida Psiquiatria, Nairton Cruz. Muito bem. E a doutora Elaine atende aonde? Como é que as pessoas podem achar a doutora Elaine? Também através do meu Instagram, Elaine Detome, MY no final, Elaine Detome. E também através do projeto do Instituto Revoar, que a gente sempre está levando palestras, tem grupos de apoio a luto, tem também terapias de valor social com profissionais que são voluntários. Tem um 0800 que funciona de 5 horas da tarde até 11 horas da noite, 0800 747 8080. Você pode ligar e conversar com alguém, né? Às vezes a pessoa só precisa de um momento ali para conversar um pouco. Júlia, obrigado, muito bom. Leandro Duarte, um grande abraço, até sábado que vem com mais um Tempo 60 mais. Obrigado. Muito obrigada, gente, muito feliz de estar aqui. O tema de hoje acabou, foi muito né? especial. Infelizmente dá pra gente conversar a semana toda sobre isso, mas eu tô muito feliz, vou levar esse tema de hoje pra vida toda. E eu queria reforçar aqui essa questão que a gente falou do amor, do carinho, da atenção que a gente precisa dar para o idoso, para as pessoas. Se a gente puder dar um pouquinho mais de atenção, de respeito, de acolhida, de um abraço afetuoso, de um eu te amo, com certeza as nossas relações elas melhoram mais, porque a afetividade e o amor ainda é a cura para todos os males. Então, como é bom a gente fazer esse programa, né? A gente sai leve, né, Coronel? Muito, muito. Muito bem. Um ótimo feriado a todos, todas, né? E que Deus proteja todo mundo. Prazer mais uma vez, Coronel Sérgio Gomes, Júlia Rodrigues, doutora Elaine, sempre bem-vinda aqui ao nosso Tempo 60 mais.